Cristo nos ensina que à medida que você vai se tornando mais espiritualizado, ou seja, você vai se tornando mais consciente, as suas palavras, as suas ações ganham poder. Poder da convicção da tua consciência, materializado, visível. E causam mal a nós mesmos e não enxergamos. O conhecimento é isso, ele é a luz da nossa ignorância. E ele ilumina a nossa ignorância e, inevitavelmente, vai aparecer nossas imperfeições. É assim que, gradualmente, nós transcendemos o ego. Ele continua fazendo isso. Mas perceba que a reatividade dele vai mudando. Porque ele já estava em conflito diante daquilo que ele haveria de enfrentar. Você entende onde o ego nos tira a consciência, nos rouba um estado de clareza? Na reatividade. Desta maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. Agi com firmeza contra suas teimosas negativas e finalmente sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e a aparentemente, aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois de minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. Jesus vem dar as diretrizes, passa o conhecimento, os fundamenta, até certo ponto, porque a compreensão deles foi limitada, e aí vem a rejeição, que eles não queriam aceitar a perda desse líder que iluminava o caminho deles. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntava-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física, entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Às vezes, eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor aos meus discípulos. A nossa consciência é um estado de permanência, é um estado de vibração, é um estado de equilíbrio. E esse equilíbrio pode ser afetado, e geralmente o é, por condições externas. Cristo se vê numa condição dessa, de ser aí numa polarização gigantesca, numa extremidade gigantesca, onde ele sabia que a morte dele se aproximava, imaginava como seria, e aí começa a se auto-questionar. Será que eu vou conseguir enfrentar isso serenamente, fundamentado, alicerçado nesse Pai Vida, do qual eu vi, compreendi e tenho convicção plena que me sustenta? Isso a gente experimenta nas nossas interações, nos nossos desafios diários. A gente tem que sempre se internalizar, fazer essa meditação diária para conseguir valentemente, fortemente enfrentar esses desafios externos que a vida nos coloca, que ela tem um propósito específico, nos fazer crescer. Isso é evoluir. A evolução, ela se dá no âmbito da consciência e não exclusivamente, por si só, nessas condições de aparências externas, que são só ligadas a um conforto mundano, algo que não te fortalece espiritualmente em si. Eu sempre digo em si, porque eu não estou dizendo que não é. Pode ser uma reverberação, pode ser uma consequência do teu estado de ser. Está tudo certo, não tem problema. Mas a busca em si não vai trazer essa evolução dessa percepção de vida. Assim, comecei minha última viagem em direção a Jerusalém com grande confusão de sentimentos.
Por um lado, estava cansado de curar, falar, ensinar as pessoas que me escutavam boquiabertas e não tinham nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e pelo menos estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Meu desapontamento e sentido de fracasso trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena rumo à gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Então ele começou a se questionar sobre o trabalho dele que ele tinha feito, né? Onde ele não via os frutos desse trabalho. Mas era uma semente, né? Era uma semente onde esse fruto demoraria para dar frutos, porque ele está atrelado à condição de percepção da consciência. Mal sabia ele que essa missão dele dividiria a linha do tempo humana entre antes dele e depois dele. E até hoje incompreendido, como ele mesmo diz. E ele vem novamente nas cartas tentar trazer esse conhecimento mais analítico, mais intelectualizado, mais elaborado para a nossa condição contemporânea atual, para que a gente compreenda e acesse esses vislumbres dos quais ele experimentou. E é possível, isso é o testemunho de todas as pessoas que seguem esse conhecimento, experimentam no dia a dia e as provas estão no próprio caminho. Então, não deixa de ser uma opinião e vir um testemunho. Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente, frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no Pai Consciência Amorosa, autor de todo ser, sabendo que bastava pedir e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz com o meu peso pendurado pelas minhas mãos? Então, até que chegasse esse momento, ele estava focado no Pai. Ele estava elevado em consciência para se fortalecer para aquele momento humano de dor física e do qual eu nunca tinha experimentado, a própria morte. Como estava dando lugar a dúvidas e temores, o nível normal das frequências de minha consciência estavam baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno. Voltei a ser vítima da minha antiga agressividade, que me incitava a atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos, que eram opostos à lei cósmica do amor. Ele perde o equilíbrio da consciência dele e se torna movido pelos impulsos do ego, o que traz ele a uma condição de ação e reação. Ele se torna reativo a partir da personalidade dele. E veja, é esse estado que todos nós vivemos, de reatividade do ego. Por isso, a busca, o reconhecimento desses impulsos e a transcendência dela através da cura da meditação e do próprio conhecimento que vai alterar gradualmente a tua perspectiva, essa limpeza espiritual que ocorre ao longo do caminho, vai te trazer para essa harmonia de consciência, para esse estado do teu ser, de júbilo. E que quando a gente cai nessas disputas egoístas, nesses desafios diários, aqui entre a vida e a morte, né, esses impulsos tomam o controle novamente.
Ou seja, você perde a capacidade de controlá-los. E aí você experimenta tudo intrínseco a esses impulsos, que é contrário à lei cósmica do amor. Primeiro, aconteceu o episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutos, porque não era a estação de figos. Ao ver que a busca era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois, ela havia murchado até as raízes. Uma reatividade ilógica, né? Onde ele exemplifica aqui o que ocorre diante. Cristo nos ensina que à medida que você vai se tornando mais espiritualizado, ou seja, você vai se tornando mais consciente, as suas palavras, as suas ações ganham poder. Poder da convicção da tua consciência, materializado, visível. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que minhas palavras tinham causado dano a algo. Contudo, mostrou claramente a meus discípulos o poder do pensamento para o bem ou para o mal. Demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, maior é o impacto de suas palavras no meio ambiente. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como faz a maioria dos homens e mulheres que, tendo grandes expectativas, não conseguem o que quer. Essas pessoas costumam reagir com raiva, lágrimas e até com palavras fortes que podem ou não significar um desejar mal ou maldizer a pessoa que tenha negado o que eles desejam. Eles já tinham visto por eles mesmos o que a minha maldição tinha causado à figueira. Agora, deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderia ser concedido a eles qualquer coisa que pudessem desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental e emocional. Não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos. E isto seria devolvido a eles no devido tempo, como a colheita do que semearam. E mais ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita. Sabia que o que eu tinha causado à figueira inevitavelmente retornaria para mim, de uma ou outra maneira. Por que ele coloca aqui, né, ou não, ali em cima no parágrafo, né? Porque isso é feito conscientemente por nós ou inconscientemente. Normalmente, geralmente, inconscientemente, porque não temos o conhecimento espiritual, não temos o conhecimento do que estamos fazendo deliberadamente com nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos ódios e raivas incutidos no outro que nos envenenam e causam mal a nós mesmos e não enxergamos. O conhecimento é isso, ele é a luz da nossa ignorância. E ele ilumina a nossa ignorância e, inevitavelmente, vai aparecer nossas imperfeições. É assim que, gradualmente, nós transcendemos o ego. Reconhecendo. Mas, para que isso ocorra, eu sempre digo que a vida tem que te convencer. Uma espécie de arrependimento, de remorso, que é uma atividade contrária ao ego, tem que aparecer, tem que surgir. Senão não é possível. Não é possível essa inversão de direção. Desse cardume que está indo para a mesma direção. Então levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinham se passado desde que eu tinha estado lá, e sabia que minha visita serviria para desencadear os acontecimentos que levariam à minha crucificação. Algumas pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta aos seus pedidos. Foram se juntando mais pessoas e os agiotas se amontoaram, começando a reclamar. Seus gritos e queixas barulhentos interromperam a linha do meu pensamento enquanto ensinava. Você perceba que ele continua fazendo o que ele fazia. Ele continua expressando, ensinando
o que ele veio fazer, o propósito da vida dele, né? Ele estava em sintonia com a consciência dele, com a própria alma. E ele continua fazendo isso. Mas perceba que a reatividade dele vai mudando. Porque ele já estava em conflito diante daquilo que ele haveria de enfrentar. Você entende onde o ego nos tira a consciência, nos rouba um estado de clareza? Na reatividade, diante das circunstâncias e dos desafios da vida. Quanto mais somos capazes de enfrentar em equilíbrio essas situações externas, mais estamos conscientes. E o inverso é verdadeiro. Somos totalmente inconscientes diante da própria reatividade.